compartilhar com meus irmãos esta palavra que veio aqui em nossos corações. Amém, queridos? Hoje está com 8 dias que nós trouxemos aqui uma palavra. E alguns irmãos ainda se lembram do tema? Quem se lembra aí? Está só com 8 dias, né? O que é a palavra de Deus para nós, né? E hoje, o que é a palavra, né? Foi isso, não foi o tema aí? Aí foi falado aqui biblicamente que a palavra é martelo, né? A palavra é bálsamo e assim por diante, né? A palavra é luz. Hoje nós iremos trazer aqui uma palavra a respeito do temor de Deus, né? E nós pegamos como base aqui o texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas irmão, nós iremos passear aqui na Bíblia, tá certo? Porque essa palavra temor de Deus nós encontramos, meus amados irmãos, em muitos capítulos da palavra do Senhor. E eu peguei apenas aqui alguns para que a gente viesse conferir, né, a importância desse tema na nossa vida, né? E aí nós iremos com certeza assimilar e ver como é bom a gente ter esse temor de Deus na nossa vida, né? Ou seja, a gente pode até dizer, isso faz a diferença na vida do crente. E como faz, né? Gostaria de pedir total atenção aos meus irmãos. Não sei se tem alguém ali fora, além do porteiro, né, que possa entrar, se tiver, tá bom? Então, e nós podemos ver, queridos, né, temor de Deus. Temor de Deus é um senso ou sentimento que reverencia, submissão, seguido de atitudes e de uma posição ou decisão, né, do homem diante de Deus, né? Ou seja, é um senso ou um sentimento de reverência, né, e submissão, seguido de uma atitude ou de uma decisão do homem para com Deus. Amém, querido? Principalmente em relação ao que Deus é para nós. E também, mas também é uma relação àquele que Ele faz. Se tudo isso fosse apenas uma relação ao que Deus faz, não se tratava de temor de Deus, mas de tremor a Deus. E aqui nós podemos ver que o temor a Deus, habitando na vida do crente, olha só, o temor a Deus, quando na verdade habita na vida do crente, produz o que? Diga, sabedoria, reverência, produz também prudência, diga prudência, submissão, adoração, cuidado, respeito, moderação, decência, discrição, consagração, quebrantamento, santidade e responsabilidade. Olha só, né? O temor ao Senhor, quando isto está ou habita ou está habitando na vida do crente, produz tudo isso, irmãos. Traz tudo isso na nossa vida, né? Glória a Deus. Eu estava vendo verdadeiramente que é assim, e eu escrevi algumas coisas aqui para que a gente venha se acompanhar. Temor a Deus. O que é o temor a Deus? E sobre o temor a Deus, na Bíblia, nós temos, olha só, o temor a Deus, né,
é um resumo, ou em resumo, vamos ver o que diz aqui, resumindo lá em Provérbios 8:13. Olha como a gente vê logo este resumo aí, olha só. Veja bem, o temor do Senhor é aborrecer o mal, olha só. A soberba e a arrogância e o mau caminho, a boca perversa, aborreço. Deixa aí. Este é o resumo que nós podemos ter. Temor ao Senhor, ou seja, temor do Senhor é aborrecer o mal, né? A soberba e a arrogância e o mau caminho. Este é o resumo que a gente encontra em Provérbio 8:13. E é o que diz a Bíblia, amados. Este temor, quando está na vida do crente, a primeira coisa que ele aborrece é o mal. Primeira coisa, a soberba, a arrogância, ou seja, quando esse temor a Deus habita na nossa vida, tudo isso aí desaparece, ou não tem efeito na minha vida e na vida daqueles que têm o temor do Senhor. Amém, queridos? Quando você vê uma pessoa arrogante, né? Essa pessoa, segundo a Bíblia, ela não tem temor do Senhor. Quando você encontra a pessoa soberba, essa pessoa também, ela não tem, ou seja, nela não habita o temor do Senhor. Este é o resumo do temor de Deus. Quem está entendendo, glória ao Senhor. É o que diz a palavra do Senhor, né? E nós, na verdade, o temor a Deus, querido, é um freio para não pecarmos. Ou seja, o temor a Deus é como um freio para não pecarmos. Aleluia! E aí nós podemos ver, amados e queridos irmãos, olha só, veja o que diz aí, ou seja, pecarmos contra Ele que é Deus, pecarmos contra nossos irmãos, ou seja, contra o próximo, e pecarmos contra nós mesmos, né? E eu escrevi alguma coisa aqui na Bíblia, veja o que diz aí a palavra do Senhor, lá em Neemias, vamos para Neemias agora, 5:15. Olha o que diz Neemias aí, queridos. Isso é muito forte para nós que lideramos e para a própria igreja, né? Olha só. Mas os primeiros governadores, ou seja, aqueles que veio antes de mim, dizendo Neemias, né? Oprimiram o povo e tornaram-lhe pão, e tomaram-lhe pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também, os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz. Por quê? Por causa do temor de Deus.
Olha o que Neemias está falando. Veja bem, a função que ele estava exercendo agora como governador era uma função totalmente, na verdade, as atitudes eram totalmente diferentes dos governadores que vieram antes dele. Ou seja, eram homens que faziam, dessa forma aí, mas por quê? Porque eles não tinham temor de Deus. Mas ele disse: eu não fiz isso por causa do temor de Deus. Amém, queridos? Olha a diferença, né? A mesma função, o mesmo cargo que os outros tiveram. Mas ele disse: olha, eles fizeram tudo isso aí. Oprimiram o povo, tomaram o pão, tomaram o vinho, mandaram os moços dominar sobre o povo, Porém eu, Neemias, assim não fiz. E por que eu não fiz? Porque por causa do temor de Deus. Amém, queridos? Ou seja, o temor a Deus é exatamente aborrecer o mal, Aleluia. E aí nós podemos ver Neemias falando dessa maneira. Veja o que diz Provérbios 16:6, por favor. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. O que é que faz nós, crentes em Jesus, se desviar do mal? Hein, irmão? O temor do Senhor. Não vou fazer isso não. Vem logo no pensamento, e na atitude. Porque eu temo ao Senhor. Eu tenho Deus, que Ele é quem me governa. Amém, queridos? E aí ele diz: olha só, isso é importante, nós aprendemos isso nessa noite, amados. Vai ter muita coisa boa aqui em relação ao temor a Deus, tudo dentro da palavra do Senhor. O pastor Iscara acabou de dizer agora, nós temos diversas mensagens, assuntos, mas os assuntos que nós trazemos é de acordo com a palavra. Com a palavra do Senhor. Então, aí nós podemos ver o temor de Deus, ele é um freio para para não pecarmos contra Deus, contra o próximo e contra até nós mesmos. Veja o que diz aí Jó, capítulo 1, verso 1 e a parte B. Olha só. Jó 1:1. Vamos ler toda aí, a gente pega a parte B, tá bom? E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, e agora a parte B, e temente a Deus. E isto fazia com que ele viesse se desviar de quê? Do mal. Existia um homem lá em Ur dos Caldeus, que era temente a Deus. E este homem, temente a Deus, se desviava-se do mal. Por quê? Porque tinha o temor de Deus. Amém, querido? Ou seja, o crente em Jesus, o temor de Deus habitando no crente produz tudo isso aí. É o que produz na nossa vida.
Aleluia! Glória a Deus! Isso é maravilhoso. Vejam o que diz Êxodo 20:20, ainda dentro dessa primeira parte. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-nos, para que o seu temor, olha só, o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Amém, queridos? Agora Moisés falando ao povo, né? O temor do Senhor estar diante do povo, e isso dava o que ao povo condição, né, de não pecar contra o Senhor. Aleluia. E aí nós podemos ver exatamente o temor de Deus. Aleluia. Além de ser freio, também é o princípio ou começo da sabedoria. Aqui não está falando sabedoria de conhecimento, nem humano, nem, na verdade, podemos dizer teológico, não. Está falando de conhecimento aqui. Veja o que diz a palavra do Senhor. É o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria divina em nossa vida. Veja lá Provérbios, todo mundo conhece, Provérbios 9:10. A gente conhece esse versículo. O temor do Senhor, ele é o que, irmãos? O princípio da sabedoria e a ciência dos santos, a prudência. Ou seja, o temor do Senhor faz com que, na verdade, nós tenhamos estas qualidades. Ou seja, Deus, ele olha, na verdade, para o homem e vê o homem sábio. De que maneira? Quando o homem tem o seu temor. Amém? Deus olha para o homem e vê o homem sábio, a mulher sábia. Quando? Em que condição? Quando eles têm o temor de Deus. Amém? Aleluia. É isso aí, amados. Vamos dando continuidade. Aleluia. Então, o temor também prepara, o temor a Deus prepara o suprimento divino. Você crê nisso? E onde está aí, pastor? Veja o que diz aí. Salmo 34, verso 9. O temor a Deus prepara para o suprimento divino. Olha só. Temei a quem? Ao Senhor. E vós e os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Olha só. O temor do Senhor faz com que a gente não tenha falta alguma. Amém, queridos? Ou seja, Deus prepara o suprimento para o seu povo. Ele cuida da nossa ou das nossas necessidades, quando na verdade há em nós o seu temor. Amém, queridos? Vocês creem nisso? Eu creio piamente. Eu creio na palavra. Visto isso de uma forma tremenda, amados e queridos irmãos. Você sabia que também o temor do Senhor prolonga os anos da nossa vida? Vocês sabiam? Estava ontem com uns 20 pastores lá na Paraipaba, uma reunião da convenção, né? E a gente conversando, ele diz: rapaz, lá na igreja, nós não, na pandemia, ninguém tem conhecimento de que alguém morreu.
do vírus. Eles falando lá eu disse também lá na Shalom, também nós não temos esse conhecimento. Amém, queridos? Olha só, né? Ninguém desapareceu. Amém? Então, porque o temor ao Senhor, ele prolonga os nossos dias. Prolonga, é o que diz a palavra do Senhor. Prolonga os nossos dias. Aleluia, veja o que diz aí. Olha só. Prolonga os nossos dias. É isso aí. O temor do Senhor, queridos, também, além de, veja o que diz também em Provérbios 14, 27. Salomão fala muito forte, né, a respeito do temor ao Senhor. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar o que, igreja? Dos laços da morte. Você crê nisso? Hein? Que diz a palavra do Senhor. Nos livra dos laços da morte. O temor do Senhor na nossa vida prolongará os nossos dias aqui na terra. É o que diz a gloriosa palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, né? Você que é filho, quer ter longos dias, longos anos aqui na terra, o que deve fazer? O que é que diz Deus? Honre o seu pai e a sua mãe, né? Ou seja, quem é que honra o pai e a mãe? Aquele que tem o temor do Senhor. É uma das coisas, querido, que isso é profético e isso acontece. Vê o filho que é obediente aos seus pais, Deus prolonga, né, a vida dessa pessoa. Por quê? Porque há um temor. Amém, queridos? Na vida dessa pessoa. Aleluia. E nós cremos piamente dessa forma. Aleluia. Veja que o temor do Senhor também abre caminho para Deus operar maravilha. O temor do Senhor também traz isso. Abre caminho para Deus operar maravilha no nosso meio. Veja o que diz aí, Atos 2 e 43. Olha só. E em cada alma havia o quê? Temor, não era isso? E o que era que acontecia? E muitas, não era só maravilhas, né? E muitas, diga muitas, maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E havia temor. E aí a gente vai lá para capítulo 5 do mesmo livro. Olha só, escrevi aqui 11 e 12, veja o que diz aí. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Ou seja, né, o 11 diz aí, né, depois que eles, na verdade, a igreja, né, houve um temor. Que temor foi esse? Quando
né? Todo mundo conhece a história. Quando aquele casal foram fulminados, né? Pela desobediência, né? Diz que, meu irmão, houve ali, né? A igreja, vendo aquele negócio, aquele acontecimento, diz que houve um grande temor em toda a igreja e todos que ouviram estas coisas. Rapaz, sabe o que aconteceu lá na igreja de Pedro? Que foi? Um casal foi fulminado. Primeiro o homem morreu e depois de algumas horas a mulher também morreu. Pelo mesmo pecado, né? Da mentira, do erro. E ali os irmãos começaram o quê? Um grande temor naquela igreja. As coisas ruins às vezes acontecem no nosso meio para trazer um despertamento espiritual na nossa vida. Amém, queridos? E nós cremos dessa forma, amados irmãos. Ou seja, o temor do Senhor abre caminho para Deus operar maravilha, como também, olha só, diz a Bíblia que o temor do Senhor é uma dívida a Deus da nossa parte. Meu Deus, ou seja, o temor do Senhor é algo que nós devemos a Deus. E aí nós encontramos aonde, pastor? Veja o que diz aí, por favor. 2 Coríntios 5:11. E assim que sabendo o temor que se deve, hein? E assim que sabendo o temor que se deve a quem? Ao Senhor. Olha só. Persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos, né, a Deus, e eu espero que na vossa consciência, olha só, sejamos também manifestos. Ou seja, o temor do Senhor é uma dívida que temos com o próprio Deus, segundo a palavra. Vamos ver o que diz aí também. Malaquias 1:6. Malaquias 1:6, por favor. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome e dizei: em que te desprezamos nós o teu nome? Hein, queridos? Você está entendendo aí? Glória a Deus. Ou seja, nós podemos ver, amados irmãos, que o temor do Senhor, ou seja, Deus está reivindicando o que aí? O seu temor aos sacerdotes, aos líderes, né? Onde está a minha honra? Se eu sou pai, se eu sou o Senhor. Vocês obedecem os pais de vocês, obedecem os seus senhores, os seus patrões, né? É como ele dissesse: olha, você, né, lá na empresa você sempre chega na hora certa, né? Não é isso? Acorda de madrugada, chega lá na hora certinha, né?
E aí diz: nós fazemos isso também na casa do Senhor. Deus, hoje eu vou para a tua casa, eu vou me apressar, eu não quero perder lá nada do culto. Hein? Quero começar já orando de joelho, sentindo a tua presença, Senhor. Eu não quero chegar no meio do culto, não. Assim como eu chego lá na empresa, como eu chego lá nos meus compromissos. Quem está entendendo? É Deus falando conosco nesta noite. Aonde está o meu temor se eu sou Deus e vocês se eu sou Pai? Então, e nós entendemos isso muito bem, amados e queridos irmãos. É uma dívida. Ou seja, o temor do Senhor contribui para a santificação do crente. Você sabia disso? Nos ajuda na santificação, temor ao Senhor. Encontramos isso aonde, pastor? 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, dizendo Paulo, né? Pois o que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, né? Do espírito, aperfeiçoando a santificação em quem? No temor de Deus. Ou seja, o temor de Deus nos ajuda na nossa santificação. Nos ajuda a nós nos purificarmos mais ainda. Isso só acontece se houver temor do Senhor na nossa vida. Aleluia. É uma limpeza, queridos e amados irmãos. Também o temor do Senhor faz-nos submisso a uns aos outros, como conservo no Senhor. Quem é lá o seu pastor? Meu pastor é Deus, né? Vocês já ouviram alguém falar assim? Quem é o seu pastor? O irmão perguntou que quem é o seu pastor na igreja, da igreja. Quem é o seu líder na igreja. Aí, ignorantemente, né? Como ele também não é submisso aos outros. Meu pastor é Jesus. Claro que é Jesus. Só que essa pergunta é na igreja, é o teu líder espiritual, né? E aí, o temor do Senhor faz nós nos ser submissos uns aos outros, como conservo no Senhor, irmãos. Veja o que diz a palavra do Senhor aí, a carta de Paulo aos Efésios 5:21. Olha só. Hein? O que diz aí? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, obedecei, reconhecendo, na verdade, a posição do outro. Isso no temor de quem? De Deus. Ou seja, quem tem o temor de Deus é submisso. Quem é o seu pastor lá na igreja da Iparana? É o Cássio. Não, é o pastor Cássio. Tenha respeito, seja submisso à autoridade que Deus deu ao homem de Deus. Isso em quem? No Senhor, através do temor, irmãos, no temor.
Está lá um líder de mocidade, está cuidando de algo de Deus. A mocidade não é do líder da mocidade, mas quem está na verdade na frente, e quem está na verdade faz parte do grupo, deve também ser submisso a quem é o líder da mocidade. O líder falou, amém, obedeço no temor do Senhor. Quem está entendendo? A Bíblia é fácil de entender, gente. Tem pessoas que andam por outros caminhos porque quer. E às vezes tem dificuldade de andar porque não querem andar no temor do Senhor. E é o que diz a palavra do Senhor, querido, nesta noite. Também é um canal. Temos um canal para as bênçãos de Deus fluir sobre a nossa vida. É um canal, olha só, escrevi aqui, é um canal para as nossas bênçãos de Deus fluir sobre nós, ou seja, sobre a nossa vida. Veja o que diz aí, Salmo 128, verso 1 e o verso 4. Entenda bem isso nessa noite. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda que? Nos seus caminhos. Olha só. E anda nos seus caminhos. Ou seja, é um canal para as bênçãos de Deus fluir na nossa vida. Veja o 4. Eis que assim será o quê? Abençoado quem? O homem que teme ao Senhor. Quem é abençoado? O homem que teme ao Senhor. Quer bênção? Às vezes as pessoas querem bênção, né? Quem que não quer bênção? Todos querem, né? Mas a bênção, segundo a Bíblia Sagrada, é para aqueles que temem ao Senhor. E pronto, né? É dessa maneira, pastor João Batista. É a palavra de Deus na nossa vida. Não tem meu termo, não tem, na verdade, subterfúgio de maneira nenhuma. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quer bênção? Tema o Senhor. Quer ser vitorioso? Tema ao Senhor. Glória a Deus. Salmo 115, verso 13, por favor. Só Bíblia, viu, querido? Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Tanto os pequenos como grandes serão abençoados porque temem ao Senhor. Ou seja, a bênção é exatamente para nós, né? Como também, olha só. Também, olha só, o temor do Senhor, ele propicia a proteção de Deus na nossa vida. Ou seja, onde estivermos, você sabia? Aonde você estiver, Deus está te protegendo. Mas quando? Veja o que diz aí a palavra do Senhor. Olha só, Eclesiastes 7:16 a 18, veja aí. Primeiro, entenda bem, para nós entender o 18, você tem que ver aí o 16, olha. Não seja demasiado, olha só, justo, e nem demasiadamente sábio, olha só, veja bem, porque te destruirá a ti mesmo, olha só, né? Não seja demasiadamente ímpio, e nem seja louco, porque morreria fora de tempo. Agora vem o 18. Bom é que retenhamos isso, e também disso não retire a tua mão, porque teme a Deus
e escapa de tudo isso. Quando é que a gente vai escapar de tudo isso? Quando tememos ao Senhor. Você sabia? Veja aí o 17. Você sabia que as pessoas morrem fora do tempo? Alguém chega, não chegou o tempo, Senhor, não chegou coisa nenhuma não, irmão. O tempo certo só chega para o povo de Deus. Está aí. Tem pessoas que morrem fora do tempo. Está aí, olha. Quem morreria fora de quê? De teu tempo? Tem a vontade de Deus e tem, né, a permissão de Deus. Agora, os que temem ao Senhor não irão morrer fora do tempo. Ou seja, o tempo é do Senhor. Amém? Então tu agora não faz essas coisas para que não venha morrer antes do tempo. Tem aquelas pessoas, meu irmão, que você pergunta uma coisa, você nem terminou ainda a pergunta e já está dando a resposta. Meu Deus, acaba sábio, né? E às vezes alguém pergunta para outra pessoa, mas está ele dando a resposta. Ainda é intrometido. É o sabichão. Cuidado aí para não morrer fora do tempo, né? Olha aí, meu irmão. A gente aprende coisa tremenda na palavra do Senhor. Isso é revelação de Deus nessa noite para nós. Eita, Jesus amado, aleluia. Veja bem, a palavra do Senhor, irmãos, é muito forte nas nossas vidas. Aleluia. Salmo 34, 7, por favor. Ainda dentro dessa palavra aí. O anjo do Senhor, ele acampa, sim, ao redor de quem? Do que o teme e o livra. O anjo do Senhor não está, meu irmão, ao redor de qualquer pessoa não, viu? De maneira nenhuma. Está ao redor, segundo a Bíblia, dos que o teme ao Senhor, e não só, né? Está ao redor, mas os livra, o livramento de Deus. E tem muito livramento que nós nem percebemos. Esse, irmão Raimundo, tem muitas coisas que Deus faz por nós que nem percebeu, né? Livramento de morte é o anjo do Senhor. Está ao nosso redor e nos livra quem? Aquele que teme ao Senhor. É o temor do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estão aí? Tem alguém vivo aí? Amém? Glória a Jesus, né? O temor do Senhor também conduz à adoração. Eita, é muito forte. Quem teme o Senhor, meu irmão, a igreja está cantando, ele não fica com o bico, com a boca fechada, não, né? Ele começa também a cantar, mesmo não sabendo, mas ele até aprender, né? Às vezes eu fico assim preocupado. A gente no culto louvando ao Senhor, e tem pessoas, meu irmão, totalmente alheio, no meio da igreja, conversando, um desrespeito, né? A pessoa não tem nem um temor a Deus, não tem alegria de louvar o Senhor, né? E diz a palavra do Senhor aqui, querido, olha só, né? O temor ao Senhor também nos conduz à adoração. Veja aí o Salmo 22, verso 23, por favor. Vós que temeis ao Senhor, o que deve fazer? Louvai-o, todo vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei, todos vós, descendente de Israel. Glória a Deus. Como também, vamos ver o que diz Apocalipse aí, 14, verso 7.
dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Você dá-lhe glória, vós que temei a Deus, dai-lhe glória, ou seja, louvai ao Senhor. Louvai, adorai o Senhor, como também temer o Senhor é agradável ao Senhor, querido. Veio o que diz aí o Salmo 147, verso 11: isso é agradável a Deus também. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. De quem o Senhor se agrada? Hein? Dos que o temem. Isso é do agrado do Senhor. E devemos entender muito bem isto. Glória a Deus. E aí, concluindo, o temor do Senhor abre caminho para a ação da nossa fé. Salmo 115, verso 11. Vós, os que temei ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Aleluia. Ou seja, isso abre caminho para a ação da nossa fé. Veja o que diz também Provérbio 14 e 26. Para encerrar: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para quem? Para os seus filhos. Fica de pé. E concluindo, como é que eu vou adquirir isso, pastor? Em constante oração. Deus nos ajude a entender o temor do Senhor. É buscando, entendendo, né, o temor do Senhor. Vamos louvar o Senhor neste momento, por favor. Depois nós vamos orar aqui pelo Tiago e também pelo nosso amado irmão evangelista Felipe, que hoje completaram mais um ano de vida. Por que Tiago e Felipe? Porque os dois são gêmeos.